Boa tarde, turminha. E aí, como é que vocês estão? Para dando continuidade aqui à nossa aula sobre química, sobre os átomos e a tabela periódica, agora vamos a uma parte bem interessantezinha aqui, que é a distribuição eletrônica nos níveis de energia. Segundo o modelo atômico proposto por Bohr, os elétrons estão distribuídos em níveis ou camadas de maneira organizada, ocupando primeiramente os níveis de menor energia, os mais próximos do núcleo, e os de mais energético, que estão mais longe do núcleo. Ou seja, quando ele estiver mais próximo do núcleo, que é a parte central do átomo, ele tem menos energia. E quanto maior distante ele estiver do núcleo, que é a parte central do átomo, ele tem mais energia. Independentemente de qual for a camada eletrônica em que ele se encontra, cada elétron, eles sempre estão em movimento. E quanto mais distante do núcleo, maior a quantidade de energia, certo? Aí ele fala assim: para os elementos reconhecidos até o momento em que se encontram no estado fundamental, há 7 níveis de energia representados pela letra K, L, M, N, O, P, Q. Para cada uma dessas camadas há uma quantidade máxima de energia permitida, conforme indicado no quadro a seguir. Aí vocês podem estar acompanhando no livro aí na página 46, tá? Aí tem essas camadas de energia aí, ó. Tem a camada, tem um nível de energia e tem um número máximo de elétrons. Por exemplo, nessa primeira camada, no nível 1 aí, a camada K, então ele suporta somente 2 elétrons. Na camada 2, L, 8. Na camada 3, que é a M, 18. Na camada 4, N, 32. Na camada 5, 32 também, O. Na camada 6, que é P, a 18. E na camada 7, que é o Q, ele só suporta 2. Então ele começa subindo e depois, na ordem crescente, depois ele decresce de novo, tá? E tem algumas regrinhas, gente, aí que a gente pode estar observando aí para a gente fazer essa distribuição eletrônica dos elétrons. Como diz elas assim, ó. A primeira regra é que qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada nunca deverá ter mais que 8 elétrons e a camada K deve apresentar somente 2 elétrons. Pois bem, gente, vindo para cá agora, para esse lado aqui, é como se fosse assim. Quando ele diz que na última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, ele quer dizer assim, ó, como é que a gente faz essa distribuição eletrônica? Prestem atenção. Nessa primeira aqui, ó, que é o do oxigênio, a gente começa assim. A distribuição sempre a primeira letra é o K, né? E ele disse que era quantos elétrons lá na letra K? Só a gente lembrar que é até 2. Pronto. Se a gente fez 2, tirando 8, sobra quantos? Sobra 6, né? K, aí vamos para a segunda camada. Segunda camada, a gente agora bota o L, né? O L suporta até quantos na segunda camada? Até 8. É 2, 8. Então, mas só sobrou quanto aqui nessa daqui? Que a gente tirou 2, só sobrou 6. E aqui só sobrou somente 6. Então, aqui a gente já fez a distribuição eletrônica do oxigênio. Vamos ver esse aqui do argônio, que é um pouquinho maior. K, sempre 2. O L, esse aqui já pode ter 8? Pode, porque vai completar, vai dar somente 10, né? 8. Agora o M. Ó o M. Ó, se eu tenho 2 mais 8, já deu 10. Então, falta somente 8, né, do argônio. Então, a gente não pode botar o 18 aqui, que é o próximo. Então, a gente só complementa com o 8 aqui, tá? Porque a gente tem que ir completando. O que faltar, a gente bota no final. Lembrando que, como ele disse na primeira regra, na última camada não pode ter mais que 8. Por exemplo, se fosse um 9 aqui, se sobrasse um 9, aí a gente colocava 8 e na outra colocava o restante, tá? Voltando aqui para cá. Agora, conforme essa regra, se a última camada apresentar mais de 8 elétrons, o valor excede, deve ser desconsiderado. O restante deve ser colocado para outra camada seguinte, ou seja, foi o que eu falei ali. Se ele passar, por exemplo, for 9 ou 10, na última camada, aí a gente dá origem a outra camada, tá? Naquele caso ali, a gente dava origem ao N, certo? Aí vamos lá, regra 2. A penúltima camada eletrônica pode ter no máximo 18 elétrons, ou seja, na penúltima camada, uma antes da última, certo? Aí vamos fazer esses dois exemplos aqui, ó. O cálcio, Ca, igual a 20, o número atômico dele é 20. E vamos fazer o do zinco, 30. Pronto, gente, voltando aqui, ó, vamos lá fazer o exemplo. Mesma coisa, sempre a mesma sequência. Vamos lá, começando, ó. K,
ele suporta 2. Se a gente tirou 20 de 2, vai sobrar 18, né? Mas só que na próxima camada, que é a L, ela suporta somente 8. Se ela suporta somente 8, então a gente coloca o 8 aqui. Vamos lá para M agora. M. Vamos lá, na M aqui, seu 2 mais 8 deu 10, né? Então, sobrou 10 desse 20 aqui. Mas a gente pode colocar 10 aqui na última camada? Olha, não, a gente pode colocar até 8 na última camada, né? Então, a gente vai ter que colocar 8 nessa camada aqui. E vai sobrar mais quanto para a última camada? N vai sobrar 2, não é isso? Ó, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 2, 20, tá? Por que a gente não colocou o 10 todo aqui na última camada? Porque na última camada não pode passar do número 8. Vamos ver aqui agora do zinco. Vamos lá. Começando a do zinco. K2, L, 8, M. Gente, naquela tabelinha lá que a gente viu, M pode ser até 18, né? Mas só que se a gente somar, ó, 2 mais 8, 10. Aí pode ser 18 essa daqui? Pode, que vai dar 28, né? Então, a gente coloca o 18 aqui, ó. 18, né? Já deu 28 aqui. Então, sobra quanto para 30? N, sobra 2 elétrons, tá? Então, é só isso. Esses exemplos aí são bem simples. Esse assunto é bem facinho de pegar. É só isso, é só fazer essa distribuição eletrônica, seguindo essas regras, tá? De cada letra, a quantidade de elétrons que pode ter nela, tá? Aí vocês podem estar fazendo essa atividade aí da página seguinte aí. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Valeu, gente. Fica em casa. Um abraço.